Boa tarde, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem. Mais um especial LGPD. Hoje com uma abordagem muito importante e interessante para todos nós, né? A gente vai falar um pouquinho de segurança. Não só a segurança da informação, mas especialmente a segurança cibernética, vamos colocar assim, a segurança de sistemas, né? O que nós precisamos ter, né? Evidente que dentro da linha da confidencialidade, integridade, né? Tendo essa visão mais abrangente, e trouxemos aqui o especialista, né? O Daniel Leite, ele que entre outras coisas, na sua experiência profissional, DPO, analista de segurança da informação, na administração e gerenciamento de rede e serviços da Microsoft, Windows Service e Linux, né? Então é importante trazer esses dados. Firewall, né? Que muita gente não sabe o que é firewall, mas é bom que a gente vai comentar, viu, Daniel? O que é um firewall, né? IDS, IPS, administração de banco de dados, Oracle, SQL Server e implantação de ERPs. Muito bem, Daniel. Primeiro, agradecer o seu tempo para estar conosco aqui, trazendo uma abordagem importante, né, para quem tem a necessidade, como todos nós temos, né, de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, focando muito na parte tecnológica, na parte digital, gostaria de saber de você. O que devemos fazer, né, nessas questões de backups, firewall, né, antivírus, o que é importante? O que a empresa precisa ter para se começar a pensar em trabalhar de forma adequada? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos, né? A gente precisa, assim, investir. Obviamente, as empresas vão precisar investir em alguns recursos, né? A gente precisaria ter, como você já falou, um firewall, sistemas de antivírus, porque isso vai servir de proteção, né? O firewall ele serve ali como um muro de proteção que impede a invasão à rede corporativa. Então, é importante ter uma ferramenta como essa. Já os antivírus, eles podem ser parecidos assim como um sensor de presença dentro de uma residência ou de um negócio, onde que alerta, olha, tem algo aqui que não é correto, que está agindo de uma forma estranha, ou que não deveria estar nesse local. Então, ele dá um alerta para o sistema operacional e aquilo é segregado, é deixado numa área de quarentena. Essas são ferramentas importantes de se ter, não só isso, né? A gente tem outras ferramentas, por exemplo, antes do firewall, nós temos ali ferramentas como sistemas para identificação e proteção contra intrusão. Imagina ali dentro da tua empresa, você colocando câmeras para o lado de fora da portaria para identificar se há algum tipo de invasão, né? Alguma tentativa de violação ali, uma forçarem, né, a entrada na tua empresa. Então, essas ferramentas de identificação e proteção contra intrusão, elas vão fazer isso antes do firewall ainda, né? E depois a gente chega ali e coloca ali o antivírus. Essas são algumas soluções, né? Precisa ser investido. A empresa precisa ali gastar uma pequena verba para configurar essas ferramentas. Mas o interessante, Sérgio, é que, por exemplo, existem ferramentas que elas são baseadas na infraestrutura Linux, Unix, e elas são ferramentas open source, ou seja, elas não exigem o pagamento de uma licença para se usar. Então, isso é muito importante. Então, o que a empresa vai ter? Ela talvez tenha ali o custo com a aquisição de um hardware próprio para suportar esse sistema e a contratação de um profissional qualificado para fazer isso, para fazer as devidas parametrizações do IDS, do IPS, do firewall. Isso é importante. A gente tem ferramentas aí que são open source e que realmente elas resultam em grande proteção para dentro da empresa. Depois disso, a gente tem os firewalls, os antivírus, que são ferramentas importantes e que elas exigem um certo cuidado. Tá? Hoje é comum nós encontrarmos na internet, por exemplo, soluções gratuitas de antivírus, mas não são indicadas para o uso corporativo, tá? Por uma série de motivos. Tá?
E também precisa ser avaliada uma questão, não é porque ela é paga, quer dizer que ela é uma ferramenta boa. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que recentemente eu fui convidado por uma empresa para fazer o teste do antivírus que elas estão ofertando no mercado. Eu reprovei, obviamente, eu reprovei ali, eu fiz alguns testes e reprovei aquele software. Depois o pessoal até entrou em contato, pedindo feedback, mas assim, alguns requisitos mínimos de segurança, como por exemplo, definir políticas para os usuários, aquele software já não tinha. Então, o que seria isso? Por exemplo, dentro de uma empresa, eu posso setar que um determinado usuário, por exemplo, da área de desenvolvimento da empresa ali, né? A empresa desenvolve o software, precisa trabalhar com diversos frameworks, e se eu colocar uma restrição muito grande ali no antivírus, eu posso até impedir o trabalho desse pessoal que está criando um novo software, fazendo testes. Se eu deixo essa restrição mais amena, por exemplo, para o pessoal da área financeira ou de recursos humanos, que de acordo com a LGPD, talvez venha tratar dados sensíveis já, o financeiro vai ter dados ali, né, importantes como todo o fluxo financeiro da empresa. Então, as ferramentas, né, de antivírus corporativo, elas me permitem setar configurações específicas para cada departamento, para cada grupo de usuários. Ela também me notifica, por exemplo, se houver alguma ameaça na rede, ela me identifica, olha, computador XYZ ali está com um arquivo malicioso, é preciso tomar uma atenção. Né? Então, a gente consegue, na administração ali da empresa, da rede, utilizando essa ferramenta, fazer os ajustes necessários. Daniel, deixa eu aproveitar então, você já deu um monte de informação importante, né? Parabéns, é isso mesmo, a ideia é essa. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas assim, básicas, talvez o nosso público não entenda muito o critério. Você falou umas coisas primeiro de conscientização, de administração, acho legal isso. Até porque, vou dar um exemplo aqui interessante, eu tive, há muitos anos atrás, na Universidade Disney, lá, e a gente conheceu algumas estruturas internas, né? Como funciona a estrutura por trás daqueles parques da Disney, né? E lá, naquela época já faz bem uns 7 anos isso, dentro dos parques, por exemplo, os funcionários todos são obrigados a deixar seus celulares dentro de um armário. O armário é todo aberto e tal. Você vê que ninguém mexe, mas você coloca lá o seu celular, você não pode andar com o celular dentro do parque. Então, por exemplo, isso é uma coisa que parece uma bobagem, mas já traz um nível de proteção, né? Parece que estava adivinhando que um dia chegar a LGPD, né? Eu fico imaginando, de repente, um funcionário de uma empresa como a nossa, contábil, né? Que lá tem o seu celular e, sem querer, ele bate uma foto, né, de um documento importante e manda na rede. Aí, ó, que legal, né? Percebe? Então, isso é uma coisa que precisa ter todo o critério, todo o cuidado, toda a conscientização para essas coisas, né? Então, perceba, com toda a tecnologia que vou imaginar que essa empresa tenha, empresa contábil, ele tem sim um firewall fantástico, empresa de renome de mercado, né? Ou os produtos dele de antivírus ou de backups, enfim, ou de marca, ou open license, como você colocou, né? Livres, né? Que você pode pegar livremente, que aí também depois eu gostaria que você comentasse alguma coisa, porque quem não conhece precisa ter muito cuidado. O cara vai entrar, legal, não quero pagar nada, vou entrar na internet e procurar alguma coisa que é sem licença livre, aí, ó, maravilha, né? Então, não é bem assim, a gente precisa ter cuidado para aquelas pessoas que não conhecem, né? Porque é evidente, quem tem mais traquejo na área de tecnologia e está envolvido com essa área, é evidente que ele tem muito mais critério, muito mais cuidado. Agora, quem não tem, né? Ele precisa ter talvez alguns critérios. Será legal você falar um pouquinho aqui, para a gente entrar já também de cara nessas questões que a gente está colocando aqui. Então, a questão assim de capacitar as pessoas para que elas saibam usar os recursos de tecnologia, ela é fundamental. A gente aqui começou falando de alguns recursos de tecnologia que, assim, toda empresa deveria ter, pelo menos isso, mais as questões de backups, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Então, assim, primeiro esse investimento, mas a questão da capacitação das pessoas, ela é fundamental. As pessoas, elas precisam ser treinadas com respeito a boas ações em relação à segurança da informação, como, por exemplo, você falou, hoje a gente tem o WhatsApp.
O que tem de informação, o que tem de dados circulando no WhatsApp, é que você falou, o cara vai lá, tira uma foto de um documento que pode ter dados ali de uma pessoa que não permitiu aquele compartilhamento, pode ter dados sensíveis e aquilo começa a ser vinculado no WhatsApp. Uma vez que se jogou isso na internet, a chance de você interromper a divulgação desse dado é mínima, né? Então, nós precisamos. Eu penso da seguinte forma, César. As empresas, né, com aquelas leis de proteção do trabalho, né, de segurança e saúde do trabalho, o que elas começaram a fazer? A pensar na parte, por exemplo, no caso, nos escritórios contábeis, o pessoal aí que trabalha dentro do administrativo, então, todos aqueles processos de ergonomia, né? Pessoa trabalhar alinhada, apoio para o pé, iluminação correta, dentro das indústrias, né? Toda aquela questão de segurança, protetor auricular, óculos. Eu acredito que a gente precisa fazer o mesmo com respeito à segurança da informação. Olha, está sendo contratada uma nova pessoa para a empresa, ela vai passar pelo processo de integração, a gente vai falar sobre saúde, segurança e segurança da informação. E aí abranger tanto os cuidados com o documento físico, né, quanto a segurança cibernética. Porque a gente tem muito problema hoje, por exemplo, com aqueles famosos e-mails que são chamados de phishing, onde você recebe uma informação que te deixa ali empolgado. Um exemplo, hoje eu recebi um e-mail falando que uma pessoa ela ganhou 334 milhões de dólares na loteria, que ela estava aleatoriamente escolhendo 5 pessoas para doar $1 milhão. Clica aqui no link, você pode se cadastrar, isso aqui é inteiramente grátis para você e sua família. A gente, obviamente, já identifica isso facilmente como um phishing. Assim, pessoas que ainda são inocentes nisso, né? Então, tem esse cuidado. Então, a gente precisa orientar o pessoal nesse aspecto, nesse sentido, para eles terem essa atenção. Né? Tem que passar por um treinamento prévio de conscientização, né? Porque cair nessa de levar um prêmiozinho de $1 milhão, é verdade, você falou, a gente que é tão inocente que cai, né? Não, é uma realidade, você tem razão, não, você não está errado, não. A gente acha tão absurdo, mas infelizmente tem isso mesmo. Cai. O cara quer tanto ganhar $1 milhão, assim, de forma fácil, né? Ele acha que de repente chegou para ele, né? Deus mandou uma mensagem para ele, né? Do céu, para ele poder acessar aquela informação, né? Mas esse é um cenário genérico, sabe? Que uma pessoa ali com má intenção, ele dispara alguns e-mails em massa para pegar aquelas pessoas que são um pouco mais inocentes. Mas existem técnicas que a gente fala aí muito da engenharia social. Tem um livro fantástico, ele é um livro de 2002, 2003, se eu não me engano, foi publicado no Brasil, que é A Arte de Enganar. É um famoso hacker americano, Kevin Mitnick. Ele, depois de ter sido preso, ele pegou e agora ele é consultor lá de empresas, do governo, né? Ficou bonzinho agora, né? Mas assim, ele conta, né, desde a juventude dele, eu estou lendo esse livro, assim, estou encantado com ele, e ele fala muito dessa questão da engenharia social. Por que acontece? Esse e-mail que a gente falou, que eu recebi hoje, por exemplo, o cara simplesmente joga informação e quem cair, caiu, né? Mas assim, a engenharia social, a pessoa ela começa a explorar. Então ela vai lá, ela começa a procurar, a hora que ela determina um alvo, por exemplo, olha, eu preciso fazer um acesso, uma invasão a essa empresa. Então ele começa a procurar quem trabalha lá, vai nas redes sociais, começa a coletar informações sobre aquele alvo, de modo que ele pode disparar um e-mail falando assim: Sérgio, queremos lhe parabenizar pelo teu aniversário. Olha só, a empresa tal, talvez até uma empresa que você já tenha tido um relacionamento e que de repente publicou ali na rede social. Feliz com isso, está te presenteando aqui com um veículo. Olha, você precisa fazer o seu cadastro aqui para você. Ele pega essa engenharia social, a pessoa ela coleta tantas informações suas que você fala assim, cara, eu acho que isso é verdade. Pode ser que esse link realmente seja verdadeiro. Porque, olha só, a pessoa sabe onde eu trabalho, ela sabe que eu fiz aquisição ali de algum outro produto, ela sabe que eu tenho relacionamento com aquela empresa. Então, essa engenharia social, ela fica mais direcionada.
aí fica mais difícil você entender se realmente é uma fraude ou não. Então, a gente precisa orientar. Eu acho assim, treinar, esgotar essa questão de treinamento com as pessoas para que elas saibam olhar e identificar o que pode ser uma fraude e o que não é. Certo. Bom, dentro dessa lógica, vou pedir aqui para a doutora Suzana também participar conosco nesse debate gostoso por aqui. Doutora Suzana, por favor, as suas perguntas aqui, que são importantes também. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Daniel, falando um pouquinho, então, mais a respeito dessa segurança cibernética e toda a influência que esse assunto de segurança da informação tem em relação à LGPD hoje, eu queria saber de você o seguinte: o empresário ele precisa começar, né, de alguma forma, além desse processo de conscientização, ele tem que também iniciar alguns procedimentos internos na sua empresa para dar cumprimento a essa outra necessidade, que é a proteção dos dados pessoais, que é o gerenciamento, o uso adequado dos dados pessoais, e isso envolve muito de segurança da informação. Então, hoje, Daniel, uma empresa ou uma pessoa que necessite desse serviço, o que ela deve começar a investigar internamente? Existe, assim, algum checklist, algo que ela pode ir iniciando esse processo, além do treinamento? Vamos lá. Eu costumo recomendar aí pelo menos 6 ferramentas, né? A gente já citou algumas delas aqui. A implementação de firewall, fundamental. A implementação de antivírus corporativo, isso é importante. Rotinas eficazes de backup, isso é muito importante. Por quê? O que acontece? Às vezes a empresa ela tem o hábito, né? Compra um HD externo, coloca ali no servidor da empresa, ou né, se a empresa não tem um servidor, ele é aquele computador que retém os dados da empresa, coloca aquele dado, roda o backup e larga o HD conectado. Se houver um ataque de ransomware, aquele HD provavelmente ele também será comprometido. Então, o backup feito já não serve para mais nada, né? Então, essa é uma questão importante. É criar métodos eficazes para a realização de backup. Às vezes, fazer uma mescla de backup em nuvem, com backup local, utilizar mais de uma mídia para backup, né? Não deixar ali, por exemplo, quem utiliza HD externo, não deixar o HD conectado ao servidor, isso pode gerar um problema. Criptografar esse HD, que vai ter os backups, né? Porque não adianta também a pessoa fazer um backup e largar o dispositivo dentro da empresa. Pensa. À noite a empresa pode ser roubada, aquele HD de backup pode ser levado e não tem criptografia. Ou a pessoa ela adota essa boa rotina de tirar o HD da empresa, por exemplo, coloca ali numa mala, num local seguro, mas se perde ou é roubado o HD, também os dados sem criptografia podem facilmente ser vazados. Então precisa. Essa questão de criar procedimentos eficazes de backup é extremamente importante. Uma outra ação que é muito importante dentro das empresas é quando for configurar o servidor, fazer controle de acesso. Quem é do financeiro acessa os arquivos que são referentes à área financeira. Quem é da área de recursos humanos acessa os arquivos referentes à área de recursos humanos. Isso também serve de proteção, por exemplo, contra ransomware. Na maioria dos casos, né, os ransomwares, quando uma rede é infectada, eles vão ser barrados ali pela questão de permissionamento do Windows, um exemplo, né, ou do Linux, seja. Mas, por exemplo, no caso do Windows, né, se uma pessoa que ela pegou aquele ransomware no computador dela, ela tem acesso a uma pasta ali, por exemplo, só da área financeira, e ela tem restrição de acesso, por exemplo, à pasta da área contábil, o ransomware vai ficar retido ali. Então, fica mais fácil depois fazer a restauração de backup. Então, isso é importante, né? Fazer esse permissionamento de acesso para cada pessoa dentro da empresa. Isso é extremamente importante. Quinto item é ter um sistema de e-mail seguro. Isso é muito importante. Hoje a gente tem um monte de empresa que oferece serviço. Olha, vem aqui, hospeda seu site, crie contas de e-mail ilimitadas. Algumas contas de e-mail, elas não têm ali, por exemplo, criptografia
na transmissão dos e-mails. Então, o e-mail ele pode ser capturado e todo aquele conteúdo lido por um hacker que está ali monitorando a rede. Então, precisa, né, os e-mails terem essa questão de criptografia. Também, dentro das questões de e-mail, poder ser configurado regras, principalmente por questão da LGPD. Né? Por exemplo, você pode criar em serviços de e-mail mais profissionais, você tem ali as DLPs, que são regras que você vai criando, então você pode falar assim, olha, se nesse e-mail vier, por exemplo, alguma informação referente à orientação sexual da pessoa, à religião da pessoa, se tiver alguma informação sobre alguma filiação política, então você consegue setar essas palavras e direcionar o e-mail para que uma pessoa ali dentro da empresa receba ou não aquele e-mail. Então, isso é importante para questões da LGPD. E, finalmente, a utilização de sistemas operacionais licenciados e originais. Infelizmente, ainda muitas empresas elas não se preocupam com a questão de utilizar o Windows e licenciar ele. Isso é um grande perigo, né? Por quê? Como que é feito um crack? Né? Quando as pessoas elas utilizam um software pirateado, elas falam que esse software foi craqueado, ou eles usam um pequeno software para poder burlar aquela autenticação de licença. Esse software, ele na maioria das vezes é desenvolvido por uma outra pessoa, né? E ela pode, então assim, na descrição desse código, ela vai localizar ali onde o sistema faz a autenticação, ele faz um esquema ali na programação para burlar isso, mas ele também pode colocar ali alguma informação para começar a ter controle ao seu computador. Então, olha só, você acaba se colocando em risco por usar um software pirata. Porque você vai ativar lá, você vai fazer a ativação desse software usando um crack que pode ter ali um código nocivo, a pessoa pode abrir as portas do seu computador e aí ele passa pelo firewall, pelo antivírus, porque para ativar você vai ter que criar uma regra de exceção para o antivírus, e chega ali tendo acesso. Então, todas aquelas barreiras anteriores que a gente criou, ela se perde por quê? Por causa da má ação de um usuário. Porque essa pessoa não recebeu treinamento para entender que não é legal usar software pirata. Então, isso é importante. E uma coisa importante também, Sérgio, é assim, software, assim como o carro, também sai de linha, tá? Ele sai de linha. É verdade, tem razão. Por exemplo, os últimos softwares que saíram de linha da Microsoft foi o Windows 7, que muita gente ama, realmente foi um excelente sistema operacional, mas ele saiu de linha. O que isso quer dizer? Que se alguma pessoa identificar alguma vulnerabilidade, a Microsoft não vai lançar patch para corrigir aquilo. Então, a pessoa que tem o software vai ficar com o sistema vulnerável. Aliás, eles ofertaram agora recentemente a atualização para o Windows 10, né? Para quem tem as licenças oficiais, né? Isso. É uma coisa importante, é bom o pessoal saber gratuitamente. Quando eles lançaram o Windows 10, né, eles deram, durante um ano, permissão para qualquer pessoa que tivesse Windows 7 ou Windows 8 fizesse a migração para o software. E tem gente que simplesmente ignorou essa oportunidade de ter ali um software mais novo, mais questões de segurança. Então, assim, eu listo essas questões como sendo importantes. Firewall, antivírus, rotina eficaz de backup, ter um e-mail seguro, controle de acesso e softwares originais e dentro do seu ciclo de vida. É importante isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma coisa que parece que está forte no mercado, né? E o que você acha disso? Como, vamos dizer assim, como até uma segurança de não divulgação das informações pessoais, né? A anonimização de informações. Você acha que isso é um critério legal? Porque hoje a gente percebe alguns sites que você entra, né? Quando ele manda uma informação, ele até manda já com aqueles 3 pontinhos ou sei lá o quê, e um pedacinho do nome, um pedacinho do número do telefone, um pedacinho do CPF, enfim. É uma misturada que eles fazem, o sujeito não pegar a informação de forma adequada. Você acha que isso aí ajuda de alguma maneira? Com certeza.
Porque essas informações elas vão ser gravadas dessa forma no banco de dados. Isso que é importante. Então, mesmo que uma pessoa ela invada ali o banco de dados, por exemplo, colete todos os dados que estão ali, o que ele vai ter ali são pequenos fragmentos desses dados, impossibilitando de fazer a identificação de uma pessoa. Então, aí é óbvio que envolve também um pouco da parte de desenvolvimento de software, o pessoal lá da arquitetura de software, depois os programadores, para entender, né, que tipo de software vai poder ter esse tipo de anonimização, né? Às vezes não é possível, depende do tipo de tratamento de dados que você precisa dar, a anonimização não é possível. Mas quando ela for possível, eu acho assim que é um recurso muito interessante para usar na proteção de dados. Daniel, dentro da política de privacidade e proteção de dados de uma entidade, de uma empresa, a gente também tem que falar da política de segurança da informação, que ela precisa ser também seguida, como você disse, as pessoas precisam entender qual que é o segmento, o acesso que ela vai ter, o que ela pode ou não fazer com aquela informação, os cuidados que ela tem que ter quando ela receber um e-mail que tem características suspeitas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da CID, como isso pode ser colocado ali dentro de uma política para que todos possam seguir, estarem cientes das normas de proteção de dados de uma empresa. A CID, né, a questão da confidencialidade, integridade, disponibilidade, ela vai ser aplicada aí para tanto o ambiente físico quanto o virtual. No ambiente virtual, a gente tem muito a questão da engenharia social, por isso a questão lá da atenção que as pessoas precisam dar ali à leitura dos e-mails. Um exemplo rápido, está sendo noticiado desde o fim de semana que aquela autenticação, por exemplo, de duplo fator lá que o WhatsApp exige, ela foi burlada. E como que ela foi burlada? Utilizando engenharia social. Então, dentro dessas políticas, é muito importante essa questão de estar orientando o pessoal, de ter uma estrutura de trabalho em mesa limpa, né? Não deixar arquivo acumulado sobre a mesa, não deixar, por exemplo, se tem algum documento importante, não deixar ele armazenado em local onde seja onde todos tenham acesso. É preciso ter tranca, cadeado, preciso ter controle de acesso a alguma sala, algum departamento. São cuidados que são extremamente importantes no dia a dia e que às vezes acaba passando despercebido. Uma coisa que é comum, utilizar documentos impressos depois como rascunho. A pessoa vai lá, pega aquele rascunho, enfia lá na impressora, imprime, às vezes uma informação que ela vai compartilhar com uma pessoa, e no verso tem, às vezes, algum dado ali que é extremamente sensível, ou um dado que não tem autorização para ser divulgado. Então, no dia a dia, existem muitas coisas que as empresas precisam ainda olhar, se atentar e fazer a adequação para que todo mundo aí esteja seus dados devidamente preservados. Daniel, já estamos chegando ao final do nosso programa, né? Porque é rápido, conversa boa, passa rápido e a gente já está acabando, né? Mas é importante ressaltar que tudo que você colocou, na verdade, que tem que levar de lição de casa aqui, acho que quem nos assiste, aqueles que não estão muito preparados ou têm pouca experiência nessa área de tecnologia, é importante, primeiro, procurar um profissional que entenda para poder lhe dar uma cobertura importante, né? Até para avaliar os seus sistemas, os softwares que você tem, se são softwares originais, está tudo ok, está tudo adequado. E também criar algum conceito de orientativo, né, aos seus colaboradores, no sentido de que qualquer coisa que ele faça pode fazer a diferença na hora de registrar um dado e na hora de escapar alguma informação que não poderia escapar, né? Então, eu acho que isso vale realmente de passo inicial, né? Até antes de se pensar em uma plataforma voltada a LGPD, voltada a qualquer outra questão, né? Pensar realmente nas plataformas de segurança, como você bem colocou, um firewall, produtos de qualidade, né? Fazer um bom backup, um antivírus corporativo, enfim, tudo que você já comentou, acho que tudo isso é um passo inicial importante, né? Na segurança e que vai dificultar o acesso aí de forma muito criteriosa quem queira tomar as nossas informações. Então, eu queria passar para você, Daniel, as suas últimas considerações a respeito desse assunto tão importante
e que, evidentemente, chamaremos você novamente em outro programa para a gente poder avançar um pouco nesse tema. O que é importante, as pessoas elas precisam entender, né, um pouquinho do que é necessário. Eu acho que essa questão de ter um profissional qualificado é extremamente importante, né? Lembrando que, às vezes, o barato sai caro, né? Então, às vezes, um profissional qualificado, ele vai ter um custo, mas isso vai agregar, né? Hoje, existem pesquisas aí sobre o retorno sobre investimento em segurança na proteção de dados, né? Existem pesquisas com informações dando essa questão. Então, é importante que a pessoa ela vai investir em segurança, mas ela vai ter retorno, porque ela vai ter credibilidade. E então, quem for fazer um contrato, olha, essa pessoa já está adequada à LGPD, ela trata ali os dados de forma segura, eu prefiro assinar um contrato com ela do que com uma outra empresa que não tem a proteção de dados. Então, isso é importante, né? Essa questão de adquirir essas ferramentas, procurar profissionais qualificados e tomar cuidado, muito cuidado aí com a questão de engenharia social. A gente teve, nesse último ano, um aumento de mais de 480% em ataques de ransomware, né? São ali malwares que sequestram dados da pessoa e exigem ali um pagamento de resgate para que a pessoa possa ter acesso a esses dados. E agora existe uma nova variável em que as empresas já estão se protegendo com backup, ela restaura o backup e tem os seus dados. A empresa fala assim, não, se você não me pagar, eu vou publicar os seus dados na internet. Que é um outro problema, a gente tem vazamento de dados. Então, acho que são assuntos importantes aí para a gente considerar assim no dia a dia. Bom, queria agradecer, obrigada, Daniel, por ter aceito o nosso convite, participar dessa edição com a gente, um tema muito importante para quem está lidando com a LGPD nesse momento. E para os nossos espectadores aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem para que vocês comentem o nosso vídeo, curtam, compartilhem. Se tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão que queira que a gente traga aqui na edição, deixa a gente saber aqui nos comentários, tá bom? Obrigada, presidente. Obrigada, Daniel. Foi um prazer. Bom, meus amigos, acabamos o programa. Você vê que passou rápido, né? O assunto é muito importante, muito atual, né? A gente precisa estar toda hora ligado nessas questões importantíssimas para que a gente tenha segurança nos nossos negócios, ok? Ainda mais agora com a LGPD, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as autuações inicialmente são orientativas, mas depois essas sanções serão monetárias, né? Então, muito complicado isso, a gente precisa tomar muitíssimo cuidado. Então, novamente, agradeço a participação do Daniel Leite aqui conosco, obrigado pelo seu tempo, e a vocês, aguardem até o próximo programa, semana que vem. Forte abraço, até lá.